Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos do Domingão, dia 17/3. Temos 6 jogos ao total aqui nesse Domingão, nos campeonatos que a gente já faz o acompanhamento aqui no canal, Premier League, primeira e segunda divisão do campeonato alemão. Então vamos te ajudar aqui a traçar os melhores cenários, a buscar as melhores apostas, tanto no pré-live quanto no ao vivo, para todas essas partidas. No final do vídeo também vamos ter aqui 4 bilhetes e um bingo com odd de 72, então assiste até o final para você pegar todas as oportunidades aqui desse domingo. E se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se esse vídeo aqui te ajudar de alguma forma, dá uma força pra gente, já deixa sua inscrição no canal, deixa o seu like, seu comentário e também ativa o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Sem mais, bora lá pro primeiro jogo do dia, o West Ham versus Aston Villa. O West Ham tá aqui em sétimo lugar, 43 pontos, e o Aston Villa, quarto colocado, 55 pontos. O West Ham passa aqui por um bom momento, a equipe está vindo de 3 partidas seguidas já de invencibilidade, onde conseguiu 2 vitórias e um empate na última partida, empatou em casa jogando contra o Burnley de 2-2. Se a gente olhar mais a fundo, nas últimas 12 partidas, o West Ham teve apenas 3 derrotas, porém teve um momento aqui onde teve 6 partidas seguidas, onde não estava conseguindo vitórias, teve 3 empates e depois 3 derrotas. Já o Aston Villa também faz uma ótima campanha, é o time sensação aí do campeonato, né? É uma grata surpresa, tá jogando muito bem e com um ótimo futebol. A equipe tá vindo de derrota aí, jogando dentro de casa contra o Tottenham, perdeu de 4-0, o Aston Villa não fez um bom jogo aqui nessa partida e ainda teve jogador expulso, então vai vir desfalcado agora para essa partida aqui contra o West Ham. No retrospecto, casa e fora, o West Ham tem 6 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Já o Aston Villa, como visitante, tem 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Vale ressaltar que já tem 4 partidas seguidas aqui que a equipe não perde fora de casa, tendo 1 empate e 3 vitórias seguidas. Na média de gols das equipes, a gente vai ter aqui números bastante parecidos, os dois times com ataques de médias iguais, 1.7 para cada, e na defesa o West Ham tem uma defesa de média 1.5 e o Aston Villa uma defesa de média 1.6. Precificação desse jogo, 4-3-3 dentro da nossa precificação que a gente faz no cenário de 10 jogos. Então, são 4 vitórias aqui pro West Ham, 3 empates, 3 vitórias do Aston Villa. Isso vai dar pra gente uma linha justa do West Ham, handicap menos 0,25. E aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do West Ham, handicap 0,0 com odd de 2,05. Então, dentro da nossa precificação, a gente já tem um valor muito legal aqui dentro dessa linha e dentro dessa odd. Porém, eu quis dar uma segunda opção para vocês aqui de aposta. Eu fiz uma aposta criada, vocês podem ver aqui do lado, ela já tá feita. Eu peço desculpas porque eu tô regravando esse vídeo, eu tive um problema aí na primeira gravação, o áudio não saiu muito bom, parece que teve algum problema no microfone, então eu estou tendo que regravar aqui de novo. Todas as apostas dos vídeos já foram feitas, mas vocês vão poder ver aqui do lado. Então, a segunda opção de aposta que eu fiz para vocês aqui é uma aposta criada, onde eu coloquei o over 1.5 gols da partida, o West Ham handicap mais 2, o West Ham pode perder a partida por até 1 gol de diferença, e o West Ham chutes ao gol, over 3.5 chutes ao gol do West Ham. Odd de 2, eu preferi fazer essa aposta criada aqui, mas vocês ficam com essas duas opções. Próxima partida lá na primeira divisão do campeonato alemão, Freiburg versus Bayer Leverkusen. O Freiburg, oitavo colocado, 33 pontos, e o Leverkusen, líder isolado, 67 pontos. O Freiburg tá passando por um momento delicado aqui, tá perdendo um pouco de fôlego, não tá vindo de um bom momento, tá vindo de vitória aqui contra o Bochum, fora de casa, ganhou de 2-1, porém antes dessa vitória tava aqui numa sequência de 6 partidas seguidas sem conseguir vitórias, onde teve 2 empates e 4 derrotas. Já o Leverkusen é o líder isolado, como eu falei, né? É a única equipe invicta no campeonato até o momento, não perdeu para ninguém. A gente pode ver aqui pelo gráfico, é praticamente uma linha reta aqui para cima. Então a equipe já tá aqui com 6 vitórias seguidas, tá jogando muito bem, é uma das principais equipes aí na atualidade, um futebol muito bom. No retrospecto, casa e fora, o Freiburg conta com 5 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, então é uma equipe muito forte quando joga dentro de casa, não vem de fácil aqui uma derrota, apesar de ter bastante empates. Já o Leverkusen não muda o seu padrão, fora de casa conta com 10 vitórias e 2 empates. Média de gols das equipes, o Freiburg com ataque de média 1.8 e uma defesa que sofre 1.6, contra o Leverkusen de um ótimo ataque, 2.2,
e uma ótima defesa 0.8. A precificação desse jogo vai ficar num 5-3-2 pro Leverkusen, o que vai dar pra gente, dentro dessa média de gols aqui, uma linha justa de Leverkusen -1. E aqui na Betano, estão oferecendo pra gente justamente a linha de Bayer Leverkusen -1 com odd de 1,93. Então o mercado de handicap aqui tá muito bem precificado, tá certinho. Com isso, eu fiz uma aposta criada também nessa partida pra gente. Tá aqui do lado, ó. Vai lá no criar a aposta aqui em cima, coloca dupla chance do Bayer Leverkusen, Leverkusen ou empate, over 0.5 gols da partida, para ter pelo menos um gol na partida, e o over 2.5 chutes ao gol do Freiburg. Pro Freiburg chutar pelo menos 3 vezes ao gol adversário. A gente tem aqui um odd de 1,98, entrei com uma unidade também. Deixa eu mostrar para vocês aqui as estatísticas dos chutes ao gol, aqui embaixo, ó, chutes ao gol, deixa eu ver. Então tá aqui, chutes ao gol. O Freiburg chuta em média 6 vezes ao gol adversário quando joga em casa. E o Bayer Leverkusen sofre em média quase 5 finalizações ao gol quando joga fora de casa. Então a gente tá aqui na nossa aposta criada com uma linha de pelo menos 3 chutes ao gol, muito tranquilo. Gostei bastante aqui dessa aposta criada. Novamente, pode ir com uma unidade. Próxima partida, Borussia Dortmund versus Frankfurt. O Dortmund, quarto colocado, 47 pontos. E o Frankfurt, sexto colocado, 40 pontos. O Dortmund faz uma ótima campanha, tá num ótimo momento. A gente pode ver que nas últimas 20 partidas, a equipe teve apenas 4 derrotas. Já tá vindo aqui de 2 vitórias seguidas, as 2 fora de casa, ganhou do União Berlim e ganhou do Werder Bremen. Já o Frankfurt também vem de um bom momento. A gente pode ver que das últimas 10 partidas, a equipe teve apenas uma derrota, já tá vindo aqui de 2 vitórias seguidas e teve 3 empates antes dessas 2 vitórias. No retrospecto, casa e fora, o Dortmund conta com 7 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Já o Frankfurt, como visitante, caiu um pouco aqui do seu rendimento, tem 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, então empata bastante aqui fora de casa a equipe do Frankfurt. E aqui a média de gols das equipes, o Dortmund com a média de ataque de 2 e uma defesa de 1.5, e o Frankfurt com médias iguais no ataque e na defesa, 1.5 para cada. A precificação do jogo também vai ser um 5-3-2 pro Dortmund, linha justa do Dortmund de handicap -1, e aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do Dortmund -1 com odd de 2,02. Então, novamente, está tudo muito bem precificado aqui nesse mercado de handicap. E aqui eu também fiz uma aposta criada para essa partida. Vocês podem ver aqui do lado, a aposta criada em odd de 2,02. Então, vocês vão lá no criar a aposta, coloquem over 1.5 gols da partida, over 6.5 cantos da partida, para ter pelo menos 7 escanteios na partida, over 2.5 escanteios no primeiro tempo, para ter pelo menos 3 escanteios na partida no primeiro tempo, e over chutes ao gol do Frankfurt, over 2.5 chutes ao gol do Frankfurt também, para ele chutar pelo menos 3 vezes ao gol adversário, odd de 2,02, podem ir aqui com uma unidade. E antes de passar aqui pro próximo jogo, quero falar com vocês da Betano, que é o site parceiro aqui do canal. A Betano é um dos principais sites que a gente tem aí hoje para estar trabalhando. A Betano tem boas odds, mercados exclusivos, como na aba de escanteios, e o mais importante, paga certinho. Então, se você não tem conta na Betano ainda, vou estar deixando o link na descrição. Se puder abrir sua conta pelo nosso link, você vai estar dando uma força muito grande aqui pro canal e você vai estar tendo uma conta aí em uma das principais casas para você estar trabalhando, vai estar aumentando seu leque de sites para estar trabalhando, é muito importante isso. Voltando aqui, vamos agora para a segunda divisão do campeonato alemão, Hertha Berlim versus Schalke 04. O Hertha Berlim, 11º lugar, 34 pontos, e o Schalke, 14º com 30 pontos. O Hertha faz uma boa campanha, porém a equipe sofre aqui com o problema de ter bastante empates e isso atrapalha muito a equipe. A gente pode ver que está vindo aqui de derrota fora de casa pro São Paulo de 2-0. Antes disso, teve 2 empates, depois 2 vitórias, depois 2 derrotas, 2 empates. A gente pode ver aqui mais abaixo outra sequência de empates, 3 empates seguidos. Então, esse problema da equipe empatar muito atrapalha bastante eles. Já o Schalke 04 é uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela e vem aqui oscilando bastante na competição a todo momento, faz bons jogos, parece que vai começar a subir na tabela, vai engrenar, aí vai lá na outra partida, faz um jogo muito horrível, um jogo bem abaixo. A gente pode ver aqui que ela oscila bastante entre os resultados. Então tá vindo de empate, antes teve uma vitória, depois uma derrota, vitória, derrota, vitória, 2 derrotas, empate. Então a equipe vem seguindo esse padrão aqui em todo o campeonato. No retrospecto, casa e fora, o Hertha Berlim conta com 5 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas.
Já o Schalke 04, como visitante, é onde ele cai bastante aqui do seu rendimento, tem apenas 2 vitórias, 1 empate e conta com 9 derrotas. A média de gols das equipes, o Hertha Berlim com um bom ataque, média de 2.2 e uma boa defesa, média de 1.2, contra o Schalke, que tem um ataque ruim para a competição, apenas 1.2 e uma defesa muito vazada, média de 2.5. Precificação também 5.32 para o Hertha Berlim, o que vai dar para a gente a linha justa de Hertha Berlim para vencer a partida, handicap menos 0.5. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente a linha do Hertha Berlim menos 0.25 com odd de 2.02. Então temos uma linha abaixo da nossa precificação com odd alta, o que dá bastante valor para a gente, possibilitando pegar até uma linha abaixo, a linha do handicap 0.0 com odd de 1.72. Então a gente vai ter 2 linhas abaixo da nossa precificação, podem ver aqui do lado que eu já fiz a entrada com uma unidade. Em caso de empate, a gente tem a nossa aposta anulada, ela é devolvida, podem pegar aí handicap 0.0 do Hertha Berlim. Próxima partida, Hamburgo versus Wiesbaden. O Hamburgo, quarto colocado, 41 pontos, e o Wiesbaden, 13º, 31 pontos. O Hamburgo, apesar de estar fazendo uma boa campanha, tá lá na parte de cima da tabela, não tá passando por um momento legal. A equipe parece que tá perdendo fôlego, tá dando umas osciladas. A gente pode ver aqui que já vem de 2 derrotas seguidas. Antes disso, teve apenas uma vitória. E antes dessas 2 derrotas, a gente pode ver que a equipe está alternando bastante entre os resultados. Então tem uma vitória, um empate, uma derrota, vitória, derrota, 2 vitórias, derrota, empate de novo. Então o Hamburgo está oscilando mais do que o normal aqui no momento. Já o Wiesbaden faz uma campanha mediana. Nas últimas 6 partidas, a equipe teve apenas 2 derrotas, porém conta aqui com apenas 2 vitórias e teve 3 empates. Inclusive, a última partida empatou em casa, jogando contra o Hannover em 1-1. No retrospecto casa e fora, o Hamburgo conta com 8 vitórias e 4 derrotas, é uma equipe bastante forte quando joga dentro de casa. Até pouco tempo atrás, o Hamburgo era o melhor mandante da competição. A gente pode ver aqui, ó, várias partidas seguidas de vitórias, e depois, quando começou essa sua oscilação, a gente pode ver que nas últimas 5 partidas, o Hamburgo conseguiu apenas uma vitória em casa e conta com 4 derrotas. Já o Wiesbaden, como visitante, não é onde ele apresenta o seu melhor futebol, tem apenas 4 vitórias, 2 empates e conta com 7 derrotas. Média de gols das equipes, o Hamburgo com ataque de média 2.2 e uma defesa de 1.3, contra o Wiesbaden de ataque 1.2 e uma defesa de 1.3. Precificação 6.22 para o Hamburgo, 6 vitórias do Hamburgo, 2 empates, 2 vitórias do Wiesbaden, o que vai dar para a gente a linha justa de Hamburgo, menos 0.75. Aqui na Betano, estão oferecendo para a gente a linha do Hamburgo, menos 1.25, com odd de 1.98. Então a gente tem aqui 2 linhas acima da nossa precificação, com odd alta ainda, o que faz a gente ter odd até com 3 linhas acima da nossa precificação. Então o Wiesbaden aqui, mais 1.5, tem odd de 1.70, bastante valor aqui já. Porém, eu deixei uma outra opção aqui para vocês de aposta criada também. Então tá aqui do lado, criar a aposta, handicap mais 3 do Wiesbaden. Aqui o Wiesbaden pode perder a partida por até 2 gols de diferença, over 1.5 gols da partida e over 8.5 cantos da partida, para ter pelo menos 9 escanteios na partida, odd de 1.98, entrei com uma unidade. Então vocês podem fazer essa aposta criada ou pegar aqui o Wiesbaden mais 1,5 ou mais 1,25, são 3 ótimas apostas. E o último jogo do dia, Karlsruhe versus Magdeburg. O Karlsruhe, nono colocado, 35 pontos, e o Magdeburg, 12º, com 31 pontos. O Karlsruhe faz uma ótima campanha, apesar de que está vindo de derrota fora de casa, perdeu pro Kiel de 1-0, porém, se a gente for olhar mais a fundo aqui, nas últimas 12 partidas, o Karlsruhe teve apenas 2 derrotas. Já o Magdeburg está fazendo uma campanha bem meio de tabela aqui, fica alternando muito entre os resultados, empate, derrota e vitória. A gente pode ver que está vindo de derrota dentro de casa contra o Nuremberg, perdeu de 1-0, e se a gente for olhar, é basicamente alternância às outras partidas. Empate, vitória, vitória, empate, derrota, vitória, derrota. Então a equipe está seguindo esse padrão aqui, já tem várias partidas. No retrospecto, casa e fora, o Karlsruhe conta com 6 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Já o Magdeburg, como visitante, cai bem o seu rendimento, tendo apenas 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A média de gols das equipes, o ataque do Karlsruhe com média de 2.1 e uma defesa de 1.4, contra o Magdeburg de ataque 1.2 e uma defesa de 1.4. Precificação 5.32 pro Karlsruhe, linha justa de Karlsruhe para vencer a partida. Aqui na Betano estão oferecendo para a gente a linha do Karlsruhe para vencer a partida com odd de 1.91. Então tá bem precificado aqui, porém a gente está com a odd um pouquinho alta
no Chaos Rush, o que já está possibilitando aqui pra gente a linha do Chaos Rush menos 0,25 com uma odd de 1,70. Então, eu vou levar esse jogo pro ao vivo, eu quero buscar esse Chaos Rush menos 0,25, porém vou querer uma odd de 2. Como a gente já tá com odd de 1,70, deve bater ainda ali no primeiro tempo essa nossa odd, só não vai bater se o Chaos Rush começar a partida amassando muito, tiver muita pressão, muito em cima. Se não, tiver um jogo ali bem parelho, vai bater rápido essa nossa odd, aí a gente faz a nossa operação. Show de bola? Bora agora para os nossos bilhetes prontos então. Podem ver aqui do lado, ó, o primeiro deles é uma tripla de over 1.5 gols da partida. Então lá no jogo do West Ham versus Aston Villa, over 1.5 gols da partida. No jogo do Freiburg versus Leverkusen, over 1.5 gols da partida. E no jogo aqui do Dortmund versus Frankfurt, over 1.5 gols da partida. Para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas, odd de 1,71. Pode entrar com meia unidade aqui nessa tripla. O próximo bilhete é uma dupla aqui de vencedor da partida no jogo do Freiburg versus Leverkusen, Leverkusen para vencer a partida, e no jogo do Dortmund versus Frankfurt, Frankfurt para vencer a partida, odd de 2,54, também pode entrar com meia unidade. O próximo bilhete também é uma dupla no jogo do Hertha Berlim versus Schalke, dupla chance do Hertha Berlim ou empate. No jogo do Chaos Rush versus Magdeburg, dupla chance do Chaos Rush, odd de 1,83, também podem entrar com meia unidade. Agora, o nosso último bilhete, que é o nosso bingo de odd 72,25, é uma dupla de resultado exato. Então aqui no jogo do Freiburg versus Leverkusen, 2-0 para o Leverkusen. Jogo do Dortmund versus Frankfurt, 2-1 pro Dortmund, odd de 72,25. Aqui vamos um pouco mais baixo, 0,25 unidades, pode entrar aí nesse binguinho nosso, nessa nossa dupla. Encerrado então, pessoal, os jogos aqui do Domingão, 6 jogos pra gente estar acompanhando. Então a gente tá aqui em um mês que tá patinando bastante, ganha, perde, a gente deve estar praticamente no 0-0. Vamos torcer para essa segunda quinzena aqui do mês ser muito boa, a gente virar a chave e fazer um bom lucro pra gente fechar o nosso mês positivo, beleza? Se esse vídeo novamente fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, dá uma força pro canal, se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário se você tiver alguma sugestão, alguma crítica pro canal. É muito importante esse seu feedback para que a gente melhore aqui o canal para vocês cada vez mais, beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!